Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 27 de dezembro. Confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Hoje, quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é o professor da UFG, Diego Barbosa, que também é coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós estamos em pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Entre a gente tem uma tela com o nome e a logo do programa. Bom, vamos começar o nosso giro de notícias? Veja esse alerta. O número de mortes por dengue neste ano é assustador. Em Goiás, mais de 400 pessoas morreram por causa da doença. Um aumento de mais de 600% se compararmos com os números do ano passado. Em 2023, o estado registrou 58 mortes por causa da dengue. Para as autoridades, esse número, 7 vezes maior, envolve vários motivos, entre eles, aumento das chuvas, clima quente, falta de cuidado e crise no sistema de saúde da capital. Mudando de assunto, e a cada 100 pessoas que têm tétano, cerca de 30 morrem no Brasil. A estimativa é do Ministério da Saúde. O tétano é uma doença não contagiosa. Ela é causada por uma bactéria que se desenvolve em objetos enferrujados, mas também pode ser encontrada em fezes de animais. A melhor forma de prevenção é a vacina, disponível para todas as idades. A vacina pode ser aplicada de graça em postos de saúde. E agora direto para Brasília. Pelo menos 60% dos projetos de lei que foram discutidos neste ano pelo Congresso Nacional eram a favor da comunidade LGBT. A conclusão é de um levantamento feito por uma agência de jornalismo independente chamada de Diadorim. O grupo identificou, no caso de deputados federais, que de 41 propostas apresentadas até outubro deste ano, 26 eram favoráveis às causas defendidas por essa comunidade. Apenas 15 foram desfavoráveis. Por outro lado, o estudo apontou que nenhum senador teria apresentado ideias que envolvessem as causas LGBT. Seguindo então, 2024 foi marcado por um alto consumo de remédios para a perda de peso. Pesquisas mostram que se o uso de um remédio como esse for interrompido, sem a supervisão de um médico, o apetite pode voltar e o peso sobe novamente. Para explicar melhor sobre os cuidados com remédios para emagrecer, vamos conversar com o doutor Durval Ribas Filho. Ele é médico, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pelo seu tempo. Antes da gente ir direto ao assunto, pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu vou pedir para você se descrever de forma breve, cor dos seus olhos, cabelos e pele, para o nosso público conseguir te imaginar enquanto a gente conversa. Boa tarde. Olá, boa tarde, Janaína, boa tarde, Diego. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Durval Ribas Filho, de cor clara, os olhos também um pouco claros, quase verdes, e o cabelo castanho escuro. Perfeito. Essa é a minha descrição. Certo, agora vamos falar sobre isso. Eu já quero começar, doutor, te perguntando sobre a caneta de insulina que tem sido muito utilizada por muitas pessoas com ou sem recomendação médica para perda de peso. Qual a sua opinião médica em relação a ela e qual seria a relação entre a alimentação durante esse tratamento, quais perigos que o senhor poderia destacar? Então, essas canetas emagrecedoras, né, que nós chamamos aí de agonistas de GLP-1,
Elas são, evidentemente, muito interessantes no que se refere à redução de peso corporal. Elas ajudam, sim, a reduzir o peso corporal. Mas, como todos os medicamentos, e principalmente, vamos lembrar que ela é uma injeção, é um medicamento injetável e, portanto, tem os seus efeitos adversos, tem os seus efeitos colaterais. Por isso que é fundamental que haja o monitoramento médico. É importante que a gente entenda que a obesidade é uma doença, ela tem associado a essa doença mais de 200 comorbidades, mais de 200 doenças associadas, e certamente a redução de peso corporal é sempre muito bem-vinda. É ótimo que a pessoa possa perder peso, mas com monitoramento médico. Por quê? Porque medicamento tem que ser, logicamente, prescrito sob orientação médica. Caso contrário, ele pode ter efeitos adversos, efeitos colaterais, que podem ser muito prejudiciais para aquele paciente, para aquela pessoa. E outros tipos de remédio, doutor, que o senhor observa em consultório em relação ao cuidado no dia a dia, esse tipo de medicamento, por exemplo, aqueles que a gente toma em formato de pílula, por exemplo, o que o senhor mais observa em laboratório como mito, como dúvida das pessoas, se é para tomar em jejum ou não, se isso pode ser consumido em comparação com outro alimento, ali, alguma outra comida pode atrapalhar a absorção desse medicamento, um panorama geral, por exemplo. Primeiro, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. Doença crônica requer tratamento crônico. Se o tratamento para, a doença tende a recrudescer, tende a voltar. Então, não há dúvida de que os medicamentos, quer sejam injetáveis, quer seja via oral, efetivamente eles têm as suas indicações e as suas contraindicações. E eles devem ser prescritos por um médico especialista. Sem dúvida que é uma grande ajuda, mesmo porque a redução de peso corporal, atualmente, a redução da prevalência da obesidade, está mudando, está redefinindo, inclusive, a sociedade como um todo, a sociedade mundial. Porque é uma doença gravíssima, é uma doença que vem associada a outras doenças, diabetes, pressão alta, colesterol alto, triglicerídeos elevados, ácido úrico elevado, problemas osteoarticulares, etc. E, portanto, quando você tem redução de peso, tudo isso melhora. Agora, esses medicamentos, cada um deles deve, logicamente, ser orientado pelo médico qual o melhor horário para você tomar. Existem alguns, por exemplo, que eles devem ser tomados em jejum. Absolutamente, 30 minutos, 1 hora em jejum, para que eles exerçam o seu efeito na redução de peso corporal, na redução da fome, na interferência da saciedade. A pessoa come com pouco, fica saciada. Existem outros que devem ser usados, por exemplo, de forma injetável, inclusive no período da noite, no período da tarde, porque o efeito dele é mais positivo. Então, sem dúvida que existem medicamentos anti-obesidade que devem ser tomados, podem ser tomados, mas com a prescrição médica, quer seja via oral, quer seja injetável. Isso é fundamental que a gente entenda, porque a obesidade é uma doença e, como doença, tem que ser, logicamente, tratado com medicamentos, não é mesmo, Janaína? É isso mesmo, doutor. Eu gostaria que você conversasse agora com quem tem uma certa resistência ao medicamento, que prefere uma outra forma de buscar esse emagrecimento saudável. O que é mais recomendado pela medicina? O que você mais percebe em consultório? O que você conta pra gente? Olha, o tratamento da obesidade, ele é considerado como se fosse uma pirâmide. Nessa pirâmide existe a base, que é dieta, dietoterapia, atividade física, aí você sobe um patamar que se chama mudanças cognitivas e comportamentais.
Depois você sobe um outro patamar, que são medicamentos. E, finalmente, lá no ápice da pirâmide, é que existe a tal da cirurgia bariátrica. Então, dentro desse contexto, dentro dessa pirâmide, o tratamento da obesidade, ele tem que envolver essas diferentes etapas. E a primeira dela, e a mais importante, é lógico, é a dieta, a segunda, a atividade física, e a terceira, que seria mudanças cognitivas e comportamentais. Bem, então não há dúvida que a gente observa no consultório aqueles pacientes que necessitam de orientação com relação a dietas, que necessitam orientação com relação à atividade física e que necessitam muitas vezes uma psicoterapia de apoio, que isso vai ajudar na redução de peso corporal, vai ajudar na compulsão alimentar, vai ajudar esses pacientes a, de certa forma, procurar menos a comida e não ter fome compulsiva. Mas quando esses 3 itens, quando não se resolve só com esses 3 itens, então aí entra os medicamentos. E é que, na prática clínica, no consultório, nas clínicas, a gente observa isso. Os pacientes nos procuram com a finalidade de reduzir o peso. E de acordo com uma avaliação médica, com uma anamnese, com um exame clínico, você vai prescrever a dieta, atividade física, mudanças comportamentais, e aí sim entra os medicamentos, quer seja via oral, quer seja injetável. Ou seja, a obesidade é muito, muito semelhante a outras doenças crônicas, como diabetes, como hipertensão arterial sistêmica, etc, etc. Perfeito, doutor. E aproveitando esse final do ano para falar sobre esse assunto, acredito eu que seja o momento ideal. Há poucos dias aí do ano novo, que vai ser quando vai ser exibido esse programa. Muito bom essa conversa com o nosso médico nutrólogo, doutor Durval. Até a próxima. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Janaína, Diego, muito obrigado. E a todos aqui que estão aí nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigado. Até mais, então. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, mas fique com a gente. Tem muito mais notícia e informação aqui no Conexões. Até mais. Estamos de volta. Neste ano, o Brasil registrou recorde de violência política. Isso quer dizer que foi registrado, em época de campanha eleitoral, um aumento no número de casos de violência contra candidatos que participaram das eleições municipais. Para entender melhor esse cenário, vamos receber ao vivo a repórter Sara Borges, estudante de jornalismo da UFG, que vai contar mais para a gente sobre esse assunto. Sara, esse levantamento indica um perfil dessas vítimas? O que você conta para a gente? Boa tarde. Boa tarde, Janaína, professor Diego e você que nos acompanha aqui no Conexões. Sim, esses dados indicam perfil. Por serem a maioria do sistema eleitoral, os homens são também a maioria de casos registrados, que sofrem violência. Mas o número desses casos contra mulheres cis e trans tem crescido expressivamente. Elas representam mais de 200 casos registrados no prazo de 2 anos, entre 2022 e 2024. Mas antes de dar mais detalhes, eu vou me apresentar. Eu sou Sara Borges, uma mulher negra, de pele clara, que tem os cabelos cacheados, pretos, na altura dos ombros. Eu também tenho os olhos castanhos escuros e estou usando um óculos hoje. Fato é que a quantidade de casos de violência subiu mais de 200 em 2020 para mais de 500 neste ano, sendo o maior número registrado desde o começo desse levantamento, que foi em 2016. Esses dados foram divulgados por 2 organizações mundiais, que são elas, Justiça Global e Terra de Direitos. O grupo observou que 40% desses casos são registrados na internet e mais de 70% em parlamentos ou campanhas eleitorais. Além disso, 80% desses agressores são homens, cis e parlamentares.
Ainda de acordo com a pesquisa, a impunidade é a principal responsável por esse aumento. E para combater esses números, a recomendação é de maiores investimentos em ações de combate, punição e iniciativas de conscientização. Volto com vocês aí do estúdio. Muito obrigada, Sara, com essas informações importantes. A gente vai seguir acompanhando, porque mais eleições estão aí na visão dos políticos de todo o país, não é? Até mais. Seguindo então, segundo dados do IBGE, a hora trabalhada de uma pessoa branca vale quase 70% a mais do que de trabalhadores pretos e pardos. A pesquisa revela os níveis de desigualdade racial no país. Ao analisar a diferença por escolaridade, os brancos recebem mais por hora trabalhada em todos os níveis. A desigualdade racial pode estar relacionada à informalidade do trabalho, sistema patriarcal e cuidado familiar não remunerado. Mudando de assunto, você sabia que a expectativa de vida dos brasileiros aumentou quase 77 anos? Confira mais detalhes com a estudante de jornalismo da UFG, Sara Borges, que volta nessa matéria. Rodou. Boa tarde. E segundo esse índice do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a expectativa para mulheres é de quase 80 anos, enquanto para os homens é de 73 anos. Esse índice tinha diminuído devido à pandemia em 2021, mas começou a se recuperar em 2022 e já superou a marca de 2019, com projeções indicando que vai continuar aumentando, alcançando cerca de 84 anos em 2070. Mas antes de dar mais detalhes, vou fazer a minha descrição. Eu me chamo Sara Borges, sou uma mulher negra de pele clara que tem os cabelos cacheados, castanhos, um pouco abaixo da altura dos ombros. Eu também tenho os olhos castanhos escuros. Então, segundo esses dados, a proporção de idosos no Brasil também tende a aumentar, passando de quase 9% em 2000 para aproximadamente 16% em 2023. Esse aumento é impulsionado pela redução da taxa de fecundidade, que caiu de 2 a 3 filhos por mulher em 2000 para 1 a 2 filhos em 2023 e deve continuar diminuindo, chegando a apenas 1 filho por mulher em 2041. A idade média da população também está aumentando, passando de 28 anos em 2000 para mais de 35 anos em 2023, com uma previsão de alcançar quase 50 anos em 2070. As projeções também indicam que a população brasileira vai atingir seu pico de 220 milhões e 400 mil habitantes em 2041. Depois tende a diminuir, com uma previsão de menos de 200 milhões em 2070. A redução no número de nascimento e o envelhecimento da população são fatores essenciais nessa tendência. Além disso, a taxa de mortalidade infantil está prevista para cair quase 7 mil de 2023 a 2070, refletindo melhorias contínuas nas condições de saúde e bem-estar para esse público. Volto com vocês aí do estúdio. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre esporte. A corrida foi considerada o esporte mais praticado deste ano. A informação foi divulgada por um aplicativo de esportes. O relatório analisou dados de 135 milhões de usuários do mundo todo. Além disso, o compilado também levou em consideração uma pesquisa com mais de 5 mil pessoas ativas, sendo assinantes ou não desse aplicativo. Nesse cenário, o Brasil foi considerado o segundo país com o maior número de atletas de corrida. E agora uma boa notícia para comerciantes e quem trabalha com turismo aqui no país. A expectativa é que a temporada de verão de 2025 registre recordes de turismo internacional. Isso quer dizer um aumento na demanda por voos com destino final aqui no Brasil. De acordo com a Embratur, entre janeiro e março do ano que vem, a quantidade de assentos deve sofrer um aumento histórico, com mais de 4 milhões de novas vagas. E você aí, já tem planos para o verão 2025? Vai viajar? Olha só, um compromisso que você já pode ter com a gente. Conexões vai estar no ar sempre de segunda a sexta a partir do meio-dia. Se você quiser conferir
Sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela. É o 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, muito simples. É só pesquisar por @TVUFG. A gente tem produzido muito conteúdo por lá, viu? Bom, nós ficamos por aqui e eu te encontro em uma próxima. Até mais!